Olá, querido amigo, querida amiga. Sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal sobre o Livro dos Espíritos. Esse é o nosso estudo de número 86. Continuamos a estudar a segunda parte do Livro dos Espíritos, essa segunda parte que nos leva ao conhecimento do mundo dos espíritos, como sempre insistimos, envolvendo tanto o aspecto material quanto o aspecto espiritual da vida. E hoje nós vamos terminar o capítulo 9 dessa segunda parte. O capítulo 9 que nos levou ao estudo da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Aprendemos os diversos tipos de influência dos espíritos, tanto sobre os homens quanto sobre as próprias leis da natureza, os combates, como vimos no estudo anterior. No estudo de hoje, nós vamos nos concentrar nas questões que vão de 549 até 557. Essas questões formam os três últimos itens desse nono capítulo. O item Pactos, depois na sequência o item Poder Oculto, Talismãs, Feiticeiros e por fim, Bênçãos e Maldições. Muito bem, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos à nossa prece inicial. Vamos todos nós, então, nesse momento, humildemente pedir ao Cristo que esteja conosco nos ambientes nos quais nós nos encontramos, ajudando a purificar o nosso ambiente espiritual, moral, intelectual, ajudando também a melhorar o ambiente físico no qual nós estamos, e que dessa forma, envoltos na sua luz e na sua paz, tenhamos todas as inclinações necessárias, as faculdades melhoradas, para aprender bem com o livro dos Espíritos e para renovar a nós mesmos na sequência de nossas vidas. Que possamos assim, Senhor, sentirmos-nos fortalecidos para também observar o seu Evangelho de luz. Muito obrigado, amado Mestre, e que assim seja. Então, meus amigos, nós vamos hoje continuar a estudar essa temática, né? Essa temática da influência dos espíritos no mundo corporal. Nós que já vimos, como dissemos agora há pouco, diversos tipos de influência, hoje nós vamos ver as considerações finais que Kardec coloca nesse capítulo 9, aprofundando ainda um pouquinho mais as questões das intervenções dos espíritos. Agora, quando estudamos as questões dos pactos, do poder oculto de talvez talismãs, feiticeiros, bênçãos e maldições, nós estamos estudando de forma um pouco mais profunda a nossa relação com o plano espiritual no que diz respeito a essa comunhão entre os homens, né? Seremos conduzidos por um caminho de esclarecimento sobre algumas práticas, né? Algumas crendices que por séculos alimentaram o medo e a ignorância humana. Seremos guiados a estudar, portanto, esses pactos, questões de feitiçaria, de talismãs, encantamentos, poderes ocultos. E aí vamos descobrir com a doutrina espírita e com sua luz racional, consoladora, que não há magia que supere a força moral e a força de uma vontade bem direcionada, né? Nós vamos desmontar um pouco essas questões dessas crendices, dessas superstições e vamos ter a certeza aqui com as respostas dos espíritos que muito mais vale para nós a questão moral bem dirigida, nossa mente bem dirigida, o nosso emocional bem tratado, do que qualquer tipo de pacto, qualquer tipo de magia. Mas para a gente poder entender tudo isso, melhor do que ficar o Totti falando a respeito, é lermos juntos o livro dos Espíritos, não é? Vamos lá, meus amigos. Primeiro item, questão 549, como sempre, né? A questão que vai dar fundamentação para que a gente possa seguir tranquilamente o restante do texto. Kardec vai perguntar se é verdade que existem pactos com maus espíritos. Então eu faço um pacto com o mau espírito e, no sentido
mais rígido dessa palavra pacto, isso existe? E a resposta vem dizendo que não há pactos propriamente ditos naquilo que a gente possa imaginar, né? No que há de comum, no que há no sentido mais comum dessa palavra, desse entendimento do que seria um pacto, né? Uma troca com espíritos em geral, né? Eu ofereço algo aos espíritos, eles me devolvem algo que eu desejo. Não, nesse sentido, não há pactos. Apesar de não haver pactos, existe alguma coisa, né? Nessa relação entre o plano material e o plano espiritual, entre o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados. E o que existe é a questão de naturezas más que têm simpatia uma com a outra. E interessante que a resposta vem trazer para a gente um exemplo. Esse exemplo que é citado aqui é um exemplo que tem um toque muito perto no nosso cotidiano, né? No cotidiano da maioria das pessoas. Aqui na resposta, o exemplo usado é o fato de uma pessoa ter a vontade de atormentar o seu vizinho. Olha só. E aí a pessoa não quer fazer assim, olha só como está na resposta, né? Não sabes como has de fazer. A pessoa não quer se mostrar, né? Ela quer fazer o mal para o vizinho, mas ela não tem ali a coragem de fazer aquele mal diretamente, não quer ser vista, não quer ser notada, não quer ser pega fazendo o mal ao outro. E notemos que aqui existe uma questão daquela pessoa que quer fazer o mal sem querer ser vista, e então a gente pode dizer que existe aí, né, um certo tipo de covardia da pessoa. Ela ela não tem coragem de fazer o mal diretamente. Então ela fica procurando recursos, subterfúgios para poder realizar aquele mal que ela deseja, mas não tem coragem de fazer diretamente. Então aí o que acontece? Essa pessoa chama por espíritos inferiores, que como ela só quer o mal. Né? E olha só. E aí, para que esses espíritos a ajudem, exigem também que os sirvas em seus maus desígnios. Então, olha só como que funciona a mecânica daquilo que a gente imagina ser um pacto. A pessoa já tem o desejo em si de fazer o mal, e aí esse desejo é um desejo similar ao desejo que aquele espírito ou aqueles espíritos têm em si. Isso estabelece um vínculo, um elo, através dessa simpatia, né? Então, essas duas pessoas, uma encarnada, outra desencarnada, se unem na condição de fazer o mal. Mas acontece que aqui, se nós quisermos entender algum tipo de pacto, ele consiste nisso que está colocado aqui no final do trecho que a gente leu. Bom, o espírito que deseja o mal, ele vai fazer o mal para uma pessoa, vai ajudar, né, a fazer o mal àquele encarnado, mas por sua vez ele vai exigir algo em troca. Ele vai exigir que essa pessoa também o sirva em seus maus desígnios. E vejam que essa exigência, ela se dá e acontece efetivamente, única e exclusivamente porque essas duas pessoas, esses dois espíritos, um na carne e o outro fora dela, têm afinidade no desejo em fazer o mal. Então, por que que esse espírito cede ao desejo da outra pessoa? Porque ele sabe que haverá uma correspondência nessa pessoa para também fazer o mal. Então, ele sabe que ali ele tem um parceiro, ele tem uma pessoa que vai ceder a essa questão. Então, o pacto propriamente dito não existe, mas existe essa união de afinidades, de naturezas que desejam fazer o mal e que se colocam, perdão, nessa tarefa. Vamos ver como segue a resposta agora. Apesar disso tudo, o vizinho pode se livrar dessas influências, tanto do vizinho quanto do espírito desencarnado, por meio de uma conjuração oposta. Olha a palavra que é usada aqui, né? Conjuração.
Bom, se eu que queria fazer o mal para o meu vizinho, conjurei, chamei, convidei um espírito que também queria fazer o mal, esse meu vizinho pode conjurar, pode chamar o seu anjo da guarda, por exemplo. Pode pedir auxílio, ajuda de espíritos que queiram fazer o bem. E então agir pela ação de sua própria vontade para repelir esse mal que dois estão tentando, dois ou mais, né? Estão tentando fazer com relação a ele. Então, essa ideia aqui é a ideia central que desmonta de uma vez a ideia dos pactos, principalmente no que dizem respeito à vida alheia. Bom, eu vou me unir com um outro espírito para fazer o mal a alguém e isso vai dar certo? Não, não tem nada de garantia de que isso vai dar certo. Não basta eu ter a intenção de fazer o mal e me unir a alguém. Isso não vai ter um resultado garantido e aí não adianta pacto algum, não é? Porque o vizinho, a pessoa que seria o alvo dessa intenção, ela vai ter recursos próprios para se livrar disso. E aqui é a ideia central que desmonta qualquer tipo de pensamento com relação aos pactos. Porque sim, nós estamos estudando aqui com relação a outras pessoas, mas nós poderíamos expandir, né, para outras situações que também são muito pensadas quando a gente fala em relação a pacto. A pessoa que, por exemplo, vende a alma em troca de sucesso em um determinado ramo de sua vida. Ora, isso vai ser efetivo até onde a vontade de Deus permitir, até onde as leis naturais permitirem, até onde isso for processo educativo para os espíritos envolvidos nessa situação. Nós estudamos há pouco tempo a situação em que Kardec perguntava: olha, um espírito pode fazer uma pessoa enriquecer? Lembramos da resposta? A resposta vinha da seguinte forma: olha, até pode, mas na maioria das vezes isso é uma prova para a pessoa. Né? A gente vê isso como uma benesse, o sucesso, a fama, a glória, a riqueza material, a ostentação, a gente vê tudo isso como uma benesse para o espírito. E olhando do lado de lá para o lado de cá, os espíritos superiores dizem: olha, isso até pode acontecer, mas vai ser no sentido de uma prova para aquele que enriqueceu, com o auxílio do espírito. Uma prova no sentido de colocar mesmo em prova, né? No sentido mais rigoroso da palavra, as suas disposições, as suas inclinações morais, o seu intelecto, como é que ele vai fazer uso disso? E aí, para se perder em algum caminho, é muito fácil, né? Quando a gente tem muito recurso material. Então, uma prova. Olha só como que a questão dos pactos, ela é uma questão que envolve muita crendice, ela envolve muita superstição, e como que aqui o Espiritismo vai ajustando as nossas ideias, dizendo: olha, cuidado, porque os pactos podem ser feitos a cada instante da nossa existência, o pacto nesse sentido que a gente está vendo aqui, né? De nos unirmos a um espírito por afinidade. E aí, então, a gente precisa tomar cuidado, porque enquanto eu tenho o meu desejo de fazer o mal e reprimo esse desejo e controlo esse desejo, tudo bem, ele fica, ele está latente em mim, mas ele está sendo diluído, por exemplo, no Evangelho do Cristo, que diz que nós devemos fazer ao outro apenas aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. Então, esse desejo está sendo diluído aos poucos na orientação do Evangelho. Agora, quando eu penso realmente em colocar isso em prática e procuro recursos para isso, aí eu estou unindo esse meu desejo de fazer o mal ao desejo de outros espíritos que assim também o querem. E então agora eu já não tenho mais que lidar só com o meu desejo. Eu tenho que lidar com o desejo daqueles espíritos a quem eu me afinizei. E vejam que isso vale para a questão de fazer o mal, para a questão de uma tristeza que eu não trato, de uma mágoa que provavelmente eu também não fui capaz de identificar e de diluir no Evangelho, e assim por diante. Então, nesse sentido, meus amigos, o Evangelho é uma ferramenta preciosíssima para cada um de nós, porque é nele que a gente dilui as nossas más inclinações, as nossas más tendências, ao ponto de não deixar com que essas vontades, com que esses sentimentos, com que essas emoções
cresçam demais e se transformem em algo incontrolável, porque passa então a ser somada às intenções, né, às emoções de outros espíritos que sentem igual a nós e que se aproximam da gente. Então, olha só, vamos seguir um pouquinho ainda essa resposta, né? Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, que era o que a gente dizia agora, né? De não diluir essa intenção, de não controlá-la, de não tentar modificá-la, essa pessoa chama em seu auxílio espíritos, aos quais fica então obrigado a servir. A gente pensa que quando a gente faz um pacto na ideia comum, né, na ideia corrente, na ideia vulgar do pacto, a gente pensa que a gente faz um pacto com o espírito e ele vai nos servir em troca de alguma coisa que a gente possa oferecer para ele. Mas olha só o livro dos Espíritos dizendo para a gente, quando temos afinidade com o espírito, ele pode fazer algo que nós desejamos, mas nós também ficamos sujeitos à vontade dele. E aí é algo extremamente pernicioso para a gente, como a gente estava tentando trabalhar a ideia agora há pouco, né? Esse espírito quer fazer o mal, está perto da gente, uniu sentimentos, se uniu conosco em afinidade, e aí a situação pode ficar um pouco complicada. Então a gente fica obrigado a servir porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. É nisso apenas que consiste o pacto, nessa união por afinidade, nessa codependência entre dois espíritos que desejam a mesma coisa e que se colocam ao trabalho para conseguir os seus objetivos no mal. Então vale a pena aqui muita atenção a essa resposta da questão 549, porque ela nos deu, como dizíamos, a fundamentação para todo o resto do nosso estudo, né? Kardec é muito bom nessas questões de começo, que são mais densas um pouco, mas que abrem os caminhos para serem discutidas outras questões. Comentário de Allan Kardec, né? Para a gente fechar essa questão. O fato de o homem ficar às vezes na dependência dos espíritos inferiores nasce de se entregar aos maus pensamentos. Então, olha só, a chave para tudo é o pensamento, como a gente já tem batido assim várias vezes, né, durante o estudo desse capítulo. A união, a dependência nascem do pensamento. Então, do pensamento que estes lhe sugerem, né, para que fique na dependência dos espíritos, e não de estipulações quaisquer que com eles façam. Então não tem trato, né, não tem pacto. O que tem é a união de pensamento. Kardec termina explicando que o pacto, né, no sentido vulgar, no sentido corrente do termo, é só uma alegoria. É uma alegoria representativa. E o que ela representa? Justamente a simpatia que existe entre o indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. Então, concluindo aqui essa questão 549, para a gente poder, a partir de agora, andar com um pouquinho mais de velocidade, né? Não existem pactos formais, como os pactos que aparecem nas lendas, nas histórias de magia, no folclore e assim por diante. O que ocorre, na verdade, é que pessoas, né, que têm más inclinações acabam atraindo espíritos inferiores que se aproximam por sintonia. Quando alguém deseja prejudicar o próximo, por exemplo, e alimenta esse desejo com intensidade, acaba chamando, invocando espíritos que compartilham dessa vibração. E aí então esses espíritos colaboram com essa pessoa, mas exigem que ela também se comprometa com seus desígnios negativos. E aí todo o cuidado de uma existência para que a gente não caia nessas armadilhas, como dizíamos, né, expandindo um pouquinho o horizonte do que está sendo colocado aqui, refletindo um pouquinho mais longe, não apenas com o desejo de fazer o mal, mas para que a gente não caia nessas armadilhas também com nossas mágoas, ressentimentos, com nossa tristeza, com todo aquele emocional que a gente tem, que também nasce do pensamento e que são vibrações inferiores, para que a gente não esteja unido a esses espíritos que podem realmente trazer prejuízos para a gente, né? Questão 550. Kardec vai perguntar então qual o sentido daquelas lendas fantásticas, né, em que os indivíduos vendem sua alma
para obter favores. Um pouquinho daquilo que a gente já falou agora há pouco, né? Olha só, agora, se não há pacto, imagina a venda da alma ao diabo. A gente já sabe na doutrina espírita que essa figura, Satanás, o diabo, é também apenas uma alegoria. Ele não existe, então a gente já pode esperar o que vem na resposta, né? Olha só, as fábulas, todas elas têm um ensinamento e um sentido moral. Então, é um recurso usado pelo ser humano, a fábula, né, as fábulas em geral, para que a gente possa ter um ensinamento moral retirado delas. O que a gente não pode fazer é levar as fábulas ao pé da letra, né? Então, a explicação que vem é que isso é uma alegoria, isso é uma fábula. E o que ela quer dizer? Aquele que chama em seu auxílio, perdão, os espíritos para deles obter riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência. Esse é o ensinamento que está por detrás das fábulas, do folclore, que diz que é possível vender a alma em troca de favores materiais. Meus amigos, a nossa alma pertence a Deus. Nós, enquanto espíritos, somos filhos de Deus. Não há um outro espírito que possa nos retirar das mãos amorosas, misericordiosas e perfeitas do Pai Celestial. Se a gente tenta esse tipo de pacto, ele pode ser muito pernicioso por causa de tudo aquilo que a gente estudou na questão anterior. Nós pedimos um favor a espíritos que vibram como nós e ficamos presos a essa vibração, a essa afinidade. Mas, em última instância, nenhum espírito pode nos retirar das mãos amorosas de Deus. Basta que, pela ação da própria vontade, pelo pedido de ajuda a espíritos superiores, como nós vimos na questão anterior, nós queiramos quebrar esses vínculos, nós tenhamos o desejo de quebrar com esses vínculos. Então eles se quebram. Acontece sim que muitas vezes, em muitos casos sérios, graves, os espíritos se envolvem tanto uns com os outros, criando aqueles quadros de obsessão profunda, em que aí sim é mais difícil o rompimento desses laços de afinidade para o mal. Ora, mas eles não são indissolúveis. Não existe venda propriamente dita da alma a um poder diabólico. Isso não existe. O que existe são caminhos equivocados que muitos de nós seguimos. Mas estejamos atentos, porque, sim, encerra um fundo de verdade essas fábulas, né? Elas têm um fundo moral, melhor dizendo, não um fundo de verdade, mas um fundo moral. A pessoa que tenta esse tipo de recurso é porque ela guarda no seu íntimo a revolta contra a providência divina, a revolta contra o seu contexto de vida. Ela não aceita aquele seu contexto de vida. Ela se acha merecedora, ela quer algo melhor, materialmente, principalmente falando, né? Nesse momento. Então, olha aqui como segue a resposta. Ela renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar nesse mundo. Ela está revoltada contra o modelo de vida que ela está vivendo. E então busca recursos que são recursos, entre aspas, aqui, e muito entre aspas, né, sobrenaturais, para tentar romper com algo que a lei divina estipulou para ela. Então aí sofrerá na vida futura as consequências desse ato. Né? Obviamente que sofrerá, porque nenhum sentimento de revolta contra a lei divina passa despercebido, não pela lei divina, mas pelo próprio indivíduo. Antes de tudo, ele se reconhece como alguém revoltado, ele se reconhece como alguém que está sendo incapaz de lidar com aquela situação. E ele está procurando recursos que são ilícitos, né, para conseguir aquilo que ele deseja. E vejamos, né, é algo parecido com um aluno que foge da escola no dia da prova. Ele não vai ter o conhecimento atestado, ele não vai ter o conhecimento sedimentado, ele não vai ter uma prova concluída, seja como for. Porque dentro da economia de Deus, meus amigos, nós podemos e devemos enfrentar as provas, as expiações do nosso dia a dia. Não importa se nós não vamos conseguir vencer plenamente,
essas dificuldades? Não importa, porque Deus é um pai que educa e então leva em consideração o nosso esforço, leva em consideração aquilo que a gente conseguiu fazer e abre portas para um futuro melhor. Abre novas oportunidades, abre novas portas para que a gente tenha novas chances, novas oportunidades para refazer as nossas provas, para refazer o nosso caminho. Eu vou citar aqui um caso que vem através da psicografia de Ivone do Amaral Pereira, o caso que está no livro Nas Voragens do Pecado. Eu acredito que até já tenha citado esse caso aqui em algumas oportunidades, mas nunca é demais relembrá-lo. Nós temos ali uma moça chamada Ruth que tem a sua família assassinada. Bem, quando a família de Ruth é assassinada, ela não se encontrava em sua casa, estava na casa daquela que seria sua futura cunhada. Portanto, uma moça queria casar-se com um de seus irmãos, e sua família é exterminada e ela não, porque estava em outro lugar. Acontece que as duas ficam sabendo a respeito desse assassinato da família de Ruth e as duas empreendem juntas um plano para se vingar do assassino. Olha só, dois espíritos encarnados, né, que preparam uma vingança. Acontece que aquela que seria a sua futura cunhada, Otília, ela já não estava assim muito bem de saúde e por causa da tristeza, né, pela perda do futuro noivo, ela desencarna. Não antes de fazer esse pacto com Ruth, em vida ainda, né? Ainda encarnada, faz um pacto com Ruth pela vingança. Esse pacto tinha o seguinte teor: Ruth assumiria a personalidade de Otília, assumiria a identidade, melhor dizendo, de Otília, e procuraria casar-se com aquele homem que havia exterminado sua família, para a vingança das duas. Ruth aceita, toma então a identidade de Otília e começa a perseguir esse objetivo. E aí, no decorrer do livro, da obra Nas Voragens do Pecado, a gente vai ver que do plano espiritual, a Otília, desencarnada, começa a assediar Ruth através de intuições, através de vibrações, para que ela cumpra o seu objetivo, para que ela realmente se vingue daquele homem que assassinou a família de Ruth. Vejamos, né? Como que os espíritos se envolvem através aqui de um certo tipo de comunhão, de afinidade, de pacto para a execução de planos infelizes. Eu vou contar só mais um pouquinho da história, mas vale muito a pena a leitura, meus amigos. Nas Voragens do Pecado. E depois o livro que vem na sequência, O Cavaleiro de Lumière, que continua contando a saga desses espíritos que reencarnam. Porque todos eles vão desencarnar, né? Ruth vai tentar o seu plano, não vou ficar dando muito spoiler aqui do que acontece, né? Otília já está no plano espiritual, depois todos esses espíritos estão no plano espiritual e na obra seguinte eles reencarnam. Cavaleiro de Lumière. Sabe como que eles reencarnam? Ruth, muito próxima daquele homem do qual ela tentou se vingar, e os dois, muito próximos, se apaixonam e se casam. Isso porque Deus dá nova oportunidade para que esses espíritos diluam na convivência, no evangelho, nas leis de Deus, na reencarnação, as suas pendências do passado. Esses dois espíritos vão se unir novamente na carne, para que eles possam tentar outra vez. Então, não há venda de alma para ninguém, não há pacto que perdure para todo sempre, o que existe é a lei de progresso de Deus orientando as nossas vidas. Bom, vamos em frente para a gente terminar aqui o nosso comentário, né? Trazendo a ideia do Livro dos Espíritos, que fundamenta tudo aquilo que a gente disse. Não quer dizer que a pessoa fique com sua alma para sempre presa e para sempre condenada à desgraça. Haverá motivos de reparação. Vamos ver como termina essa resposta. Estabelece-se assim, tacitamente, entre estes e ele, o espírito delinquente, um pacto que o leva à sua perda,
mas que lhe será sempre fácil romper, se o quiser firmemente, granjeando a assistência dos bons espíritos. Bom, então aqui com esses comentários a gente termina esse item que fala sobre os pactos, né? E a gente pode passar agora ao item seguinte, que vai continuar desenvolvendo essa ideia que nos leva a pensar a nossa relação com o plano espiritual nesse ainda, né, dentro desse mesmo contexto. Nunca é demais lembrarmos, né, que sobre a necessidade de vigiarmos os nossos pensamentos, porque o mal, como a gente viu, começa na nossa intenção. Rejeitar de todo jeito as ideias de vingança, de ódio, tudo aquilo que não cabe dentro do evangelho, né? É assim que a gente fortalece a nossa sintonia com o bem. Por outro lado, não devemos temer os pactos ou magias que contra nós foram, entre aspas, encomendados. Ora, acabamos de aprender que temos um escudo espiritual maravilhoso, que é a nossa conduta reta e o coração puro, a mente serena. Então a gente não deve temer nenhum tipo de pacto, de trabalho, nada que tenha sido feito contra a gente. Porque essas coisas dependem muito mais da nossa postura em não ter afinidade com isso. E olha só, hein? O medo é uma porta aberta para que estejamos suscetíveis a essas influências. Então, medo algum, sem medo, com coragem daquele que faz, que pensa e que pratica o bem, né? Ajudarmos as pessoas, fazermos a caridade. E isso nos vai ajudar bastante. Eu cito aqui uma frase do Espírito Miramês, comentando esse trecho do Livro dos Espíritos. Miramês escreve que o pacto não é um contrato, mas uma afinidade. E toda afinidade pode ser transformada pela luz do amor e da reforma íntima. Belíssima frase para a nossa reflexão, né? Então não temos nada a temer, temos as nossas vidas orientadas por um poder superior e que é suprema bondade e justiça. Nas mãos de Deus, os nossos destinos e também sob o aspecto daquilo que nós desejamos fazer, né? Da nossa vontade, da direção de nossa mente, do nosso emocional. Vamos adiante. Então, desenvolvendo ainda as ideias com o item poder oculto, talismãs, feiticeiros. Bom, pacto, não. Mas e poder oculto, e talismã, e feitiçaria, e como ficam essas coisas, né? Também muito poderosas na nossa crendice popular. Então, pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito, que lhe seja ali afim, né? Que lhe seja próximo, fazer o mal ao seu próximo? A resposta é não. Deus não o permitiria. Então a gente começa a estudar o poder oculto aqui, que é o poder desse espírito, né? Ou desses dois espíritos juntos, um encarnado e outro desencarnado. Eles têm o poder de fazer o mal para o seu próximo. E notemos, né, que aqui a questão precisa ser bem compreendida, porque Kardec está perguntando isso de modo geral, né? Tem ali uma pessoa que é inocente, que não tem nada a ver com aqueles dois ali que querem fazer o mal, e eles querem fazer o mal. Eles têm esse poder de fazer o mal assim, do modo como quiserem, quando quiserem, né? Para qualquer pessoa arbitrariamente? A resposta é não. Deus não o permitiria. Meus amigos, como dizíamos há pouco, existem leis que regem a natureza. Não existe aquele sobrenatural ao qual eu me referi agora há pouco, em meio a muitas aspas, né? Não. O nosso relacionamento com o plano espiritual também é um relacionamento que obedece às leis divinas. Então, veja, a gente estava estudando agora há pouco que precisa haver uma série de circunstâncias para que haja a ação de um mau espírito sobre uma pessoa. Tem que haver afinidade, tem que haver um medo, tem que haver afinidade no emocional, no pensamento, nos gostos, nos sentimentos. Sem isso, o desencarnado e o outro não conseguem fazer mal algum. Deus não permite. Isso nos ensina que o mal só nos atinge se estivermos em sintonia com ele. Então, a vigilância interior, a prática do bem, são indispensáveis para as nossas vidas, né? São verdadeiros escudos espirituais que nós devemos usar no nosso dia a dia. Prática da caridade, né? Fora da caridade não há salvação.
voltarmos os nossos pensamentos para coisas boas, para boas leituras, para bons filmes, né? Para um hobby salutar, como tocar um instrumento, como fazer uma leitura, como fazer um exercício físico, tudo isso nos tira das linhas de ataque do mal, né? Então vamos seguir. Bom, esse poder oculto aí tem limites muito bem traçados, né? Eles não podem ser usado assim de forma arbitrária, né? De forma tão livre assim como a gente possa pensar, né? Segue Kardec perguntando, e o que a gente deve pensar então na crença que certas pessoas têm no poder de outros que seriam conhecidos como feiticeiros? Alguém tem o poder de enfeitiçar alguém? A resposta vem da seguinte forma: algumas pessoas são dotadas, sim, de grande poder magnético. Esse poder, que é um poder fluídico, próprio de espíritos encarnados. Então a gente, sim, convive com pessoas que têm esse poder magnético e que podem, sim, querer com esse poder magnético fazer mau uso desse poder magnético que essas pessoas têm. Olha aqui, ó, se maus forem seus próprios espíritos, né? Olha só, a pessoa já tem uma inclinação ao mal, né? Caso em que possível se torna seres secundados por outros espíritos maus. Então, há essa possibilidade, existe. No entanto, a gente não pode acreditar num pretenso poder mágico que só existe, né, na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Olha aqui, leis da natureza em maiúsculo, fazendo uma referência muito clara às leis físicas e às leis espirituais. Os fatos que sintam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Então, a resposta à pergunta pode não parecer assim tão direta, né? Afinal de contas, existem pessoas que têm o poder de enfeitiçar. Vamos melhorar um pouco a compreensão? No sentido próprio da palavra feitiço, não, não. Essa crença, né, supersticiosa de que uma pessoa pode enfeitiçar a outra da forma como ela bem entender, não, isso não existe. Existem sim algumas pessoas com poder magnético, que é um poder natural, que pode ser usado para o bem ou para o mal. Quando essa pessoa se associa a espíritos inferiores, ela pode realmente prejudicar uma pessoa. Mas tudo depende da intenção dela e da sintonia espiritual. Não apenas da sintonia do pretenso feiticeiro, né, com os espíritos que o secundam, mas também entre eles e a pessoa que vai estar ou não suscetível de receber dele essa carga fluídica, né, essa carga magnética que ele pode usar. Então vamos continuar, porque a gente vai ainda melhorar esse entendimento. Olha só, e as fórmulas e práticas rituais, né? Mediante mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos. Então, certas fórmulas, certos feitiços, os famosos livros de feitiços, né? Certas práticas, certos rituais, isso funciona? Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas? Kardec pergunta. A resposta dos espíritos vem: o efeito de torná-las ridículas. O efeito de torná-las ridículas. Não funcionam. Ridículas se procedem de boa fé, né? No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Então veja só, se a pessoa acredita que aquele ritual, que aquela fórmula mágica vai ter algum efeito, ela, ela cai no ridículo. Mas se ela faz isso porque acredita que isso seja real, então elas são, perdão, né? Ela é ridícula se ela acredita. Mas se elas procedem, né, de forma a querer enganar as pessoas, aí então elas merecem castigo, porque são charlatães, né? Então todas as fórmulas são mera charlatania, enganação, embuste, né? Não há palavra sacramental nenhuma, não há sinal cabalístico, não existem talismãs que tenham qualquer ação sobre os espíritos, porque esses são atraídos pelo pensamento
e não sobre as coisas materiais. Olha aqui a explicação dada, né? Então, são atraídos pelo pensamento. De qualquer forma, isso tudo não funciona. 553A, Kardec pergunta, mas espera um pouco, né? Espíritos têm ditado, eles próprios, formas cabalísticas. Durante ali a pesquisa que Allan Kardec faz, né, para o desenvolvimento da doutrina, certamente o codificador se deparou com essa situação de espíritos ditando fórmulas cabalísticas. Olha a resposta que vem, né? Existem sim espíritos que indicam esses sinais, essas palavras, que prescrevem os rituais, né? E então, esses espíritos estão se usando, fazendo uso ali da inocência, né, de quem os está ouvindo. Ficais certos, porém, de que são espíritos de que vós outros escarnecem e zombam da vossa credulidade. Então, esses espíritos prescrevem essas coisas porque são zombeteiros, porque são espíritos de graus inferiores, que se divertem com a nossa ignorância, que se divertem com a nossa superstição, né? Então, muito claro aqui para a gente, clara, né, a informação de que não há fórmulas secretas, pactos sobrenaturais, não existem talismãs, não existem rituais que venham a fazer os espíritos nos servir, que venham fazer com que eles ajam da forma como a gente quer, né? Ainda seguindo a ideia. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama de virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito dessa confiança. Visto que então o que atua é o pensamento, e não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia na concentração, essa pergunta aqui de Allan Kardec é uma pergunta fundamental para a gente entender o que está sendo colocado aqui. Porque agora Kardec pega a essência do que os espíritos ensinaram, né? Essas atrações se dão pelo pensamento, pelas inclinações, pelos desejos. Então Kardec pega a essência do que foi ensinado até agora e faz a seguinte pergunta: tudo bem, o talismã não pode servir como uma muleta, como um potencializador do pensamento para que os espíritos sejam atraídos? É uma pergunta inteligentíssima, né? E a resposta vem dessa forma, olha. É verdade, isso pode acontecer, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Então veja só, a gente pode colocar na nossa frente uma imagem de um santo, por exemplo. A gente pode colocar a imagem de um espírita com o qual a gente, de um espírito, né, com o qual a gente tem afinidade, como por exemplo Bezerra de Menezes, e orar a ele. E aquela imagem pode nos ajudar realmente a nos concentrar. Mas não é a imagem que está provocando que está levando a nossa prece ao espírito, né? É a pureza da nossa intenção e a elevação dos nossos sentimentos. Então, isso eu estou usando aqui o caso de uma imagem de um santo, de Nossa Senhora, a imagem de Jesus, a imagem do Dr. Bezerra, qualquer uma delas, né? Pode nos ajudar numa concentração? Pode ajudar. Mas o que vale de verdade é a intenção e a elevação dos sentimentos. Pureza da intenção, elevação dos sentimentos. É isso que faz com que a gente tenha afinidade com certos tipos de espíritos. É para se falar agora de um grau mais elevado, porque até agora a gente estava falando apenas de espíritos que se unem conosco para fazer o mal, né? Segue a resposta que é ainda muito interessante. Muito raramente aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Olha o que está sendo dito aqui, meus amigos. Quando a gente vai conversar com um espírito de ordem superior, a gente precisa prestar bastante atenção naquilo que a gente está conversando. Identificar se a nossa finalidade não é uma finalidade daquelas que pedem, né, o nosso bem-estar material, esquecendo de nossas provas, de nossos deveres, de nossos compromissos. Se a gente estiver pedindo isso, obviamente um espírito superior pode ouvir a nossa prece, mas ele rapidamente identifica que o nosso interesse é muito mais material do que moral, do que espiritual. E aí então qual é a efetividade dessa prece?
qual é a efetividade desse pensamento? É muito pequeno, não é? Então, quando a gente vai conversar e pedir auxílio a espíritos de grau superior, que a gente tenha a ideia, né, muito bem fundamentada em nós, de que somos espíritos, que precisamos pedir o que for o melhor para nós enquanto espíritos, que a gente se une a esses espíritos superiores pela pureza da intenção e pela elevação dos sentimentos. Uma pessoa simples o bastante para acreditar, né, na virtude, no poder de um talismã, dificilmente ela vai pedir algo do campo espiritual. Ela está interessada em coisas materiais. É isso que o livro está explicando para a gente aqui. Mas a conclusão é a seguinte: qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade, uma fraqueza de ideias que favorecem a ação de espíritos imperfeitos e escarninhos. Então, vejamos, né, que algum tipo de espírito pode nos ouvir, mas não será aquele espírito superior, aquele espírito que nos deseja o bem, aquele espírito que espera o nosso processo educativo. Não, serão espíritos que têm outros tipos de intenção, né? Então, esse tipo de intervenção é um tipo de intervenção que pode acontecer através da potencialização de um talismã, de uma imagem ou de algo do tipo. Pode acontecer, mas não é, aquilo que a gente pensa, né? Muitas vezes, não é aquilo que a gente queria, né? Bom, depois de ter desenvolvido todas essas questões agora a respeito dos talismãs e dos poderes ocultos, Kardec vai voltar à questão do feiticeiro, que começou toda essa discussão ali atrás, né? E agora ele vai perguntar: poxa vida, tem a possibilidade magnética, existe a possibilidade de uma concentração maior diante de uma imagem, o talismã pode potencializar o pensamento do indivíduo, mas ele certamente não vai atrair com isso espíritos superiores. Bom, se tem todo esse quadro agora, eu preciso voltar, dar um passo atrás e pensar no seguinte: que sentido então eu devo dar à palavra feiticeiro? É, tanto mais de esclarecimento que nos cabe nesse momento, né? E a resposta, vejam, né? Agora a gente está rumando aqui para um sentido, né, de conhecer mais profundamente esse vocabulário. Então a resposta diz que aquele a quem nós chamamos de feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, têm sim certas faculdades, como por exemplo a força magnética ou a dupla vista. Eles podem ver certas coisas do plano espiritual ou têm essa força magnética, né? É através dessas faculdades que elas fazem coisas geralmente incompreensíveis. E aí são, né, tidas como pessoas dotadas de um poder sobrenatural, o que não existe, né? É um poder natural que está com essas pessoas. A dupla vista espiritual, a ação magnética. E aí termina com uma pergunta: os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Basta a gente pensar, né, em algumas descobertas que vieram através da ciência e que, diante de uma pessoa ignorante, pode ser tomada como feitiçaria, né? Telefone, telescópio, o microscópio e assim por diante, né? Tanta inovação tecnológica que tivemos que, em algum momento, podem ter sido tomadas como feitiçaria. Então, os sábios são tomados como feiticeiros. Ora, o sábio é aquele que tem o seu intelecto, a sua moral, um tanto mais desenvolvidas, né? Então, essas outras pessoas a quem chamamos de feiticeiros são pessoas que têm algumas faculdades espirituais que estão mais desenvolvidas, que estão mais evidentes. Kardec vai fazer um comentário dizendo que o espiritismo e o magnetismo explicam essa imensidade de fenômenos que foram tomadas, né, pelas fábulas, pela ignorância humana e que foram creditadas ao campo do sobrenatural. Então, isso também excita exageradamente a imaginação humana. Aqui Kardec está assim dando o golpe final, né? Em todos os nossos preconceitos, em todas as nossas crendices, nas nossas superstições. Aqui Kardec está dizendo: olha, vamos parar com isso,
porque nós temos uma ciência, que é a doutrina espírita, que explica esses eventos, né? É, uma única realidade formam todas essas coisas e as suas verdadeiras causas. O melhor preservativo contra as ideias supersticiosas são as explicações espíritas, né? Que estão dizendo para essa única realidade que Kardec diz é a realidade espiritual, né? Do ser humano, a realidade das faculdades espirituais humanas. Então, tudo isso constitui o melhor preservativo contra ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Então, é assim que a gente vai estudando a doutrina e vamos nos precavendo, né, a respeito de, meus amigos, a respeito de previsões para o futuro, a respeito de premonições, a respeito de diversas coisas que as pessoas nos trazem, muitas delas médiums, que chegam com informações do plano espiritual, que chegam com informações de sua mediunidade e que muitas vezes atrapalham a nossa existência. O médium, que é um médium com o Cristo, o médium, que é um médium devotado à sua educação moral, esse não fica transmitindo para a gente informações do plano espiritual para cá, porque ele sabe de diversos detalhes que a doutrina espírita ensina. Nem sempre as informações são confiáveis, elas precisam passar por uma série de análises antes de serem tomadas como confiáveis. Nem sempre nós sabemos se a identidade do espírito que está transmitindo é verdadeira. Nem sempre nós sabemos como essa informação vai ser aceita ou não pela pessoa que a recebe. Então basta analisar o seguinte: se uma pessoa se aproxima da gente, seja ela um feiticeiro, um médium, um vidente, seja ela qual a denominação que ela quiser dar a si mesma, e trouxer uma informação para a gente sobre as nossas vidas, analisemos como essa informação foi recebida por nós. Essa informação causou na gente ansiedade, por exemplo, e notem, né, que para causar ansiedade pode ser uma informação até boa. A pessoa chega para, ou, né, aparentemente boa, chega para a gente e diz assim: olha, você tem uma viagem muito boa no seu futuro. Aí você já fica ansioso, fala: opa, olha que legal, uma viagem. Quando será que vem? Quando será que vai acontecer? Ah, eu lembrei de tal coisa que aconteceu no meu emprego. Será que eu vou receber uma promoção? Olha só, se isso perturbou a nossa mente, se isso nos deixou ansiosos, não tenha o menor receio. Pega essa informação e esquece. Esquece dela. Mesmo sendo uma informação aparentemente boa. Se for uma informação então ruim, que nos deixa preocupados a respeito de um ente querido, a respeito da nossa saúde, a respeito, seja do que for, não leve em consideração. Não leve em consideração. O futuro pertence a Deus e ao nosso livre-arbítrio. O futuro acontece por causa das coisas que nós fazemos hoje, não é? Então, muito cuidado com essas informações. Muito cuidado com as crendices, as superstições, com a ingenuidade, né, de aceitar tudo que essas pessoas dizem para a gente. Porque se nos desequilibra, não é uma informação boa, mesmo que seja aparentemente boa. Tá bom? Vamos seguir as duas últimas questões do estudo de hoje. Kardec vai encerrar esse item dos talismãs e etc., perguntando se algumas pessoas têm verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato. E aqui Kardec sai um pouco, né, dessa questão dos feiticeiros, mas ele vai para o poder de cura, que é um poder magnético, como a gente vê aqui na resposta. A força magnética pode chegar até aí, ela pode realmente curar, mas não sozinha. Ela tem que estar secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. Inclusive, essa frase escrita quase que exatamente assim está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata a respeito da fé. Está lá o poder da fé, primeiro item desse capítulo. Está sendo explicado justamente essa condição, que existem pessoas que têm um poder magnético muito grande, e então esse poder magnético
Se secundado pela pureza dos sentimentos, né, por um sentimento puro e pelo desejo ardente de fazer o bem, ele funciona. Ele realmente chega à cura do corpo físico. Mas olha como termina a resposta. É preciso desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras, que costumam fazer os que exploram, em seu proveito, a credulidade alheia. Então, sempre com essa questão da análise, da reflexão, do pensamento, para que a gente possa não cair, né, nesse tipo de armadilha que acaba sendo criada por pessoas que de fato podem às vezes ter essa condição e mais que podem muitas vezes estar querendo se aproveitar, né, dessa situação. Muito bem. Última questão do nosso estudo de hoje: bênçãos e maldições. Então, já estudamos ali poder de feiticeiros, poder de cura. E agora o último item, né? Bênçãos e maldições. Kardec pergunta se as bênçãos e as maldições podem atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas. Boa pergunta para a gente terminar o tópico, né? Deus não escuta a maldição injusta e culpado perante ele se torna o que a profere. Novamente, sempre estamos sob o registro da lei divina. Deus não escuta a maldição injusta. Qual seria a maldição justa? A gente precisa pensar essas coisas, né? A maldição justa seria aquela que ocorre da seguinte forma: uma pessoa faz um mal muito grande a um terceiro. Esse terceiro, sentindo-se profundamente injustiçado, lança contra essa pessoa uma maldição. Não é que a maldição seja justa, porque na justiça de Deus não cabe a vingança, não cabe o retorno do mal com o mal. Mas se a gente quer pensar em algum tipo de justiça que caiba ali, a justiça é a seguinte: é um fazendo o mal ao outro concomitantemente. Um, o mal direto, o outro, esse mal que vem através de uma maldição, que vem através das palavras, através do seu magnetismo, do seu pensamento, que pode realmente atingir a pessoa que começou o ciclo do mal. Pode atingir porque a pessoa está em afinidade com o mal, como a gente foi capaz de identificar aqui no começo do nosso estudo. Né? Eu espero que isso seja muito compreensível para a gente, porque olha só, ele tem um sentimento, tem uma inclinação, tem a atitude do mal naquele primeiro. Ele realmente pensou, planejou e fez o mal para o terceiro. E esse outro homem, sentindo-se injustiçado, profere contra ele uma maldição. E esse homem vai sentir as vibrações que saem daquele a quem ele prejudicou. Né? Caso contrário, a justiça de Deus não escuta a maldição. E ela não tem efeito algum, portanto, né? Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Olha que coisa, hein? A matéria pode ser influenciada pelas vibrações de uma pessoa. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus como aumento da prova para aquele que é dela objeto, que foi justamente o caso que a gente citou agora, né? Ademais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando mal, e cuja proteção não acoberta, senão aquele que a merece. Eu acho que é muito clara a resposta aqui no Livro dos Espíritos, né? Fechando para a gente esse raciocínio de que para que esse tipo de coisa tenha alguma influência, para que esse tipo de ação, através de bênçãos, de maldições, de talismãs, de rituais, de pactos, né, tenham alguma influência, é preciso que a pessoa que é o objeto desse movimento, que é um movimento de pensamento, que é um movimento de desejo,
que essa pessoa tem alguma afinidade com aquilo, tanto para ser protegida quanto para ser amaldiçoada, como a gente acabou de ver aqui, né? O que vale para nós, meus amigos, do estudo de hoje, que eu espero que fique muito sedimentado em nossas mentes, é que o Livro dos Espíritos desmistifica as crenças sobre poderes ocultos, talismãs, feitiçaria, revelando para a gente que o verdadeiro poder está na moral e na intenção dos espíritos e nossas. Assim, o Livro dos Espíritos nos convida a abandonar superstições, medos, incertezas e cultivar uma espiritualidade lúcida e responsável. Então, não temamos os feitiços, os encantamentos, não procuremos isso como recurso em nossas vidas, evitemos as superstições dos objetos mágicos. Apesar disso, né? Apesar disso ou não, ao invés disso, confiemos na força de nossa fé, confiemos na força de nosso anjo guardião, na providência divina. Fortalecemos assim a nossa mente contra o medo, contra a superstição, contra o negativismo, né? A gente pode usar inclusive o nosso próprio magnetismo pessoal em palavras, em gestos, em pensamentos positivos, irradiando luz, criando luz para a nossa vida. O espírito Miramês, comentando ainda essas questões, escreve que o verdadeiro talismã é a caridade. Quem ama está protegido pela luz divina. Esse é o verdadeiro talismã, prática da caridade, o progresso do espírito em todos os instantes da vida. Bem, meus amigos, espero que o estudo tenha sido proveitoso. Terminamos assim o capítulo 9 da segunda parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Do Evangelho não, perdão, né? Que Evangelho nada, Totti. Trocou de estudo assim no finalzinho? Desculpem, amigos, capítulo 9, né, da segunda parte de O Livro dos Espíritos. E nós retornamos na próxima semana com mais um estudo. Espero contar com a presença de todos que tão carinhosamente aqui nos acompanham semana após semana. Um abraço fraterno, nos vemos em breve, até logo mais.